Estamos mais uma vez aqui, gente. Que maravilha está sendo este seminário de vida. Eu tenho certeza que nós estamos já vivendo esse momento de explosão da graça de Deus, do Espírito Santo habitando a nossa vida, o nosso coração. Olha, estamos no finalzinho, né? Terminando. Hoje, nosso último tema, e não menos importante, porque nós precisamos perseverar, nós precisamos permanecer, nós não podemos desistir. O nosso caminho é só para cima, só para frente, só em direção ao Senhor. Vamos obedecer à voz de Deus, então? Seja bem-vindo de volta. Vamos cantar. Senhor, eu quero obedecer a tua voz. Derrama o teu Espírito sobre todos nós. Senhor, eu quero mergulhar, me comprometer, entrar na intimidade do teu coração. Derrama em nós tua unção, derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Faz chover sobre nós água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Faz chover sobre nós água viva. Ó, se você está sentado ainda, faz favor, levanta, vamos louvar a Deus. Você já é uma criatura nova. Você está agora no caminho do Senhor para valer e é chamado ao teu seguimento. Vamos lá, com coragem e coração aberto. Senhor, eu quero obedecer a sua voz. Senhor, eu quero obedecer a sua voz. Derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito sobre todos nós. Senhor, eu quero mergulhar, me comprometer, entrar na intimidade do teu coração. Derrama em nós tua unção, derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Faz chover sobre nós água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Faz chover sobre nós água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Faz chover sobre nós água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Faz chover sobre nós água viva. Uma igreja renovada, povo santo reunido, famílias restauradas pelo poder do teu Espírito. Derrama o teu amor aqui, Senhor, nós cremos nisso. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Faz chover sobre nós água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Faz chover sobre nós água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Faz chover sobre nós água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama teu amor aqui. Faz chover sobre nós água viva. Sobre a tua casa agora, faz chover água viva, Senhor. Peça agora sobre a tua casa mais uma vez. Você que está fazendo seu retiro aí, na sua igreja particular. Canção nova que chega até a sua casa. Entra na sua sala e faz o retiro para você. Pensando em você. Como uma única pessoa, mas que é a alma que Deus quer resgatar.
É a alma que Deus quer robustecer, fazer crescer, santificar. Que está chamando para caminhar junto. Bendito seja Deus pelo derramamento da graça na sua casa, na sua família, na sua vida. Vamos permanecer em Deus. Vamos continuar caminhando no Senhor. Só existe um verdadeiro caminho, que é com Jesus. Não tem felicidade fora. Muitos de nós já tentamos, já fizemos um processo de caminhada fora de Deus, e andar nas trevas é complicado. A gente não enxerga nem a nós mesmos. Deus, do contrário, na sua luz, nos faz enxergar a nós, aos irmãos e a Ele mesmo. Com alegria, cantemos a nossa pertença ao Senhor. Sejamos felizes com Jesus. É isso. Essa é a nossa vocação. Passe a ser mais feliz, tendo amor por Jesus. Vem viver bem, vida igual, assim não tem. Você vai ver que o que Ele prometeu, a vida eterna lhe dará. Meu amigo, minha amiga, venha logo ter Jesus no coração. Ele prometeu e lhe dará a salvação. Abra os seus braços e se entrega a Ele. Venha andar ao lado do Senhor. Não seja ovelha sem pastor. Deixe-se encontrar. Pare, pense muito bem. Somente Jesus lhe convém. A ti nada faltará, se a Ele você se juntar. Vamos nos decidir por nos juntar, nos unir a Jesus. Se até hoje foi uma dúvida, meio que um namoro assim, né? Um flerte, agora tem que ser para valer. Como nós vimos lá no início do nosso seminário, este retiro tem o poder de abrir os nossos olhos para a realidade da vocação a que fomos chamados no nosso batismo e assumi-la. E assumir essa vocação é pertencer a Deus. Venha, venha, venha andar ao lado do Senhor. Não seja ovelha sem pastor. Deixe-se encontrar. Pare, pense muito bem. Somente Jesus lhe convém. A ti nada faltará, se a Ele você se juntar. Por isso vem Espírito Santo nos fortalecer. Muitos de nós queremos, e
é bom que todos nós queiramos, mas precisamos da força do alto. Precisamos do Espírito Santo para nos fortalecer. Para que a nossa decisão não fique sendo esvaziada no meio do caminho. Para que a nossa decisão fique firme, mesmo diante das tribulações, decepções, problemas de todo tipo. Nos decidimos por Deus para sermos de Deus. A salvação começa agora, aqui, nesta terra. Porque Jesus a conquistou para nós. Mas permanecer nele é permanecer na salvação que Ele nos conquistou. Espírito Santo de Deus, derrama sobre nós a sua graça. Espírito Santo de Deus, batiza-nos mais uma vez. Nós queremos receber toda a graça, toda a força que vem de Ti para permanecermos, porque nós sabemos que sozinhos nós não conseguimos, nós não podemos, nós já tentamos. Somos fracos, mas o Senhor é a nossa força. E nesta força é que nós confiamos e esperamos. Abre o céu sobre nós, Senhor. Derrama a Tua graça aqui, agora, nesta casa, neste lar, neste coração, nestes corações que estão sedentos de Ti. Vem, vem, Espírito Santo de Deus. Vem. Hoje o céu se abre para derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Hoje o céu se abre para derramar sobre meu coração toda a graça do Pai. Eu também quero me derramar de todo o meu coração, sem reservas, nos braços do Pai. Vem, Espírito Santo, com Teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com Teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Peça mais uma vez, vem, vem, Espírito Santo, com Teu poder tocar o meu ser, fluir em mim. Ó, vem, vem, Espírito Santo, com Teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Coloca a mão sobre a sua cabeça. Solta a sua voz no Espírito. Como alguém que joga um balde de água sobre a cabeça e derrama a graça de Deus. Que seja assim, que a partir dos nossos pensamentos, ideias, sentimentos, situações, lembranças, consciente, inconsciente, todo o nosso ser agora seja lavado por dentro e por fora, a graça do Espírito Santo. Ora no Espírito. Ora lá 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 lá. Toda sujeira, Senhor, toda lama, todo resquício de maldade, de tentação,
de problemas, de situações que se agarravam em nós agora, sejam lavados na força, no poder do Teu Espírito Santo, Senhor. Senhor, me mostra uma cachoeira, daquelas escondidinhas ali no meio da mata, e uma piscina, pessoas pulando, saltando, mergulhando. Faça isso mesmo, mergulhe no Espírito Santo, mergulhe nessa cachoeira da graça de Deus que está aí diante de você, que está aí agora sobre você, derramando toda a graça e toda a bênção do céu na sua vida, todos os frutos, dons do Espírito Santo, toda a graça para perseverar na fé. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado pela Tua graça. Obrigado pelo que estás fazendo nos corações, pelo que a revolução que o Senhor está realizando nos nossos corações, no meio de nós. Bendito, glorificado e adorado seja o Senhor. Põe a mão sobre o seu coração, feche os seus olhos e agora, nesse pequeno silêncio, prepare-se para receber a palavra de Deus. Olá, minha gente, estamos aqui juntos nesse seminário de vida no Espírito Santo. Que graça de Deus, né? Quantos nasceram no seminário? Puxa vida, saudade do seminário de vida no Espírito que eu participei, que a alegria que vinha no coração, que ideia inspirada de Deus, que inspiração de Deus. O Jair esteve aqui, um grande abraço, que Deus abençoe, isso mesmo. Temos que usar todos os meios que Deus deu para nós como dom de carisma, os meios de comunicação e tudo o que tem de mais moderno para levar realmente a palavra de Deus. E nesse seminário de vida do Espírito Santo, que é uma graça de Deus, hoje, como falou, o último tema, o tema da comunidade cristã, e eu ligaria isso aos efeitos do batismo no Espírito Santo, né? Que é esse desembocar na comunidade. E queria lembrar a você uma passagem de Coríntios 12:3, que vai dizer o seguinte: ninguém vai dizer que Jesus Cristo é o Senhor se não for sob a ação do Espírito Santo. Ninguém, como diz nosso pai fundador, ninguém vai dizer. E dizer aí não quer dizer que falar numa língua, falar inglês, italiano, não. Ninguém vai testemunhar com a sua vida que Jesus Cristo é o Senhor se não for sob a ação do Espírito Santo. Esse Espírito que mora em nós pelo nosso batismo. E nos leva, então, como é que eu vou proclamar isso? É na comunidade, desemboca na comunidade. Estamos muito à vontade de falar sobre isso, porque há pouquíssimo tempo, você deve ter acompanhado, hoje o cardeal canta na missa, né? Não queria nem aceitar com a idade que ele está, mas o Papa fez que ele aceitasse ser cardeal, o pregador oficial do Papa. Foi pregador de João Paulo II, de Bento XVI, ele pregando sobre os dons do Espírito Santo. E ele pregou sobre o batismo no Espírito Santo, naquele retiro para o Papa, para os bispos e cardeais, para toda a igreja. Foi um gesto muito simbólico, mas muito forte. Ele falando claramente sobre o batismo no Espírito Santo, pregando para o Papa, para os cardeais, para os bispos do Brasil. Então nós vemos realmente, no ano que Monsenhor celebra aí, os seus 50 anos de batismo no Espírito Santo. Aliás, nunca vi ninguém celebrar isso. No começo eu fiquei, só o Padre Jonas mesmo, né? Essa ideia de celebrar os 50 anos do batismo no Espírito Santo. E ele começou a celebrar, passou um tempo aí, o Cantar lá Missa vai e fala lá para o Papa, para os bispos, sobre o batismo no Espírito Santo, com toda a riqueza que é o batismo no Espírito Santo, que não é outro batismo, que é o próprio Espírito Santo agindo em nós. Padre Jonas, no seminário de vida do Espírito Santo, ele começava a falar, ele falava assim: nós temos o Espírito Santo, mas o Espírito Santo precisa nos ter. E essa é a grande graça do batismo do Espírito Santo. Ele vai nos inspirando, ele vai nos conduzindo. E uma das coisas que ele dizia dentro desse tema da comunidade cristã
desses efeitos do batismo no Espírito Santo, que pouca gente prega sobre isso, que vai desembocar na comunidade cristã, é que após o batismo no Espírito Santo, o dom de línguas é um dos sinais que fomos batizados no Espírito Santo. Mas ele não é o único. Interessante que quando na experiência de oração, em 1975, que eu fiz lá em Areias, teve o momento do batismo no Espírito Santo. E eu não consegui orar em línguas. Eu fiquei muito triste. E eu lembro da capelinha de Areias, não tinha energia elétrica, como hoje assim, né? Uma meia luz, assim, aquele barulho do lampião. E eu desci, chorei lá embaixo, sozinho, porque eu não conseguia ser batizado no Espírito Santo. Achava que eu não conseguia orar em línguas, não conseguia. Todo mundo orando em línguas, eu não conseguia. E aí, quando eu voltei, o Padre João estava cantando essa música, Si menor. Mãe de todos os homens, ensina-nos a dizer amém. Aí ele fazia uma segunda voz, Mãe de todos os homens, ensina-nos a dizer amém. E eu fiquei tão tranquilo depois que eu ouvi essa música, chorei, fiquei quietinho ali. E depois, num outro momento, em Piquete, com o Zé Pretinho, o Pantoja, eram 7 ou 8, homens cheios do Espírito Santo. E aí, queria testemunhar para vocês, começando essa partilha, que foi o meu batismo no Espírito Santo. Eu tinha passado a experiência de oração. Eu lembro que a gente foi na igreja matriz São Miguel, em Piquete. Eu me ajoelhei no último banco e eu ouvi uma voz no meu coração que falava assim, fica comigo e eu farei de ti pescador de homens. Aí nós fomos para a casa do seu Silvão e ele tinha uma garagem e em cima ele tinha tipo uma sala. E ali, quando começamos a rezar, e o Zé Pretinho começou a rezar, tinha o Saulo tinha o dom das línguas, dom das lágrimas. Ele começava a ler a palavra, mas ele chorava de molhar a Bíblia, não era pouco choro, não. A Sônia Venâncio tem esse dom, né? A Angélica do Hermes. Tem um dom, é um dom mesmo que eles têm, das lágrimas. Mas impressionante o Saulo. E naquele momento ali, foi até com um efeito especial. Teve vento, teve porta batendo, teve som. E eles cantando ali, e eu com o meu violãozinho ali, e eu fui batizado no Espírito no meio de 6, 7 pessoas. Mas só aqueles caras mesmo, meu Deus do céu, que Zé Pretinho, Pantoja, o pessoal ali, Zé Luiz, Zé Mané, os Zé todos ali. E aquele porta batendo, e vento. Mas foi até me arrepia lembrar, foi com um efeito especial aquele dia. E quietinho ali, quietinho. Então, a gente assumir esse batismo no Espírito Santo. Mas uma coisa acontece na nossa vida depois do batismo do Espírito Santo, o dom das línguas é uma manifestação, é uma delas, mas não é a única, nem seria a mais importante, é muito importante, porque com ele você tem mais facilidade na oração, você vai ter mais unção, ele é um sinal, mas ele não é o único. Uma mudança acontece o quê? Qual é o efeito desse batismo no Espírito Santo que vai desembocar você a ir para a comunidade? Mudança de vida. Jesus passa a ser o centro da sua vida. Então, acontece com o batismo no Espírito Santo. Você quer partilhar o amor de Deus. Você quer ter vontade de rezar com as pessoas, estar junto. E Jesus passa a ser o centro da sua vida. Não é mais um personagem histórico. Você começa, Jesus é o centro da sua vida, você começa a colocar ele como o Senhor. Jesus Cristo é o meu Senhor, uma expressão muito bonita dos antigos, né? Falar muito, Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor. Então, ele começa a ser o centro da sua vida. Você, um dos frutos desse batismo do Espírito Santo, você sente que ele é o centro da sua vida. E mesmo com as suas dificuldades, seus pecados, aí a vontade de se reunir, de estar junto com os irmãos, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, estou no meio de vós. Aí você tem sede dessa presença de Jesus, de estar com Ele. Ele passa a ser o centro de rezar. Você, quando passa em frente a uma igreja, dá vontade de você rezar, porque, como minha sogra me ensinou para as crianças, desde pequenininho, né?
passar em frente à igreja, graças e louvores tem a todo momento. E quando eles eram pequenininhos, às vezes o Lucas falava, depois ele falava de novo, quando chegava numa igreja, ele via antes, era a vez do Gabriel, aí o pau comia, tinha que repartar, era a vez de parar o carro, apartar a briga. Ou então falava no lugar da Miriam, era a vez da Miriam falar. E eles brigavam, porque era a hora, tinha hora, cada um já falou, era a vez do outro falar. E quando passava, às vezes, à frente do centro espírita, loja maçônica, igreja metodista, parecia igreja, graça, louvor, em todo momento. Aí desagravo. Então, isso que vai, como as crianças, vai crescer esse amor. Você começa a rezar, a falar com Jesus, a falar com Deus Pai, da natureza. Você não consegue mais ver um pôr do sol. Você fala, meu Deus, obrigado, Senhor. Você não consegue ver um piado lá do... Eu gosto muito do piado do Quero Quero. Ele canta, é uma siriema, ou de um canarinho da terra que eu amo. Quando eu ponho a criarinha lá e vejo o canarinho, você começa a conversar com Deus, Pai. Oh, meu Pai, obrigado. Obrigado. Aí você começa a falar com Jesus dos seus dramas, dos seus medos, das suas angústias, dos seus pecados. Você começa a pedir a inspiração de Deus para falar com o filho, tem uma reunião difícil, alguém da família precisa de uma palavra, você começa a pedir o Espírito Santo para te iluminar. Aí você vai para a comunidade, você sente aquele amor dos irmãos. Então, tudo isso é efeito do Espírito Santo que nos impulsiona para a comunidade cristã. E um dos efeitos do batismo do Espírito Santo também que nós experimentamos é a redescoberta de Deus como Pai. Isso é uma coisa maravilhosa. Então, esse desejo de ir para a comunidade cristã, de participar da comunidade, te leva... Você redescobre que Deus é Pai. Então, você tem irmãos que pensam diferente, mas não deixam de ser irmãos. Irmãos que tem outro time, que torcem para outro time, né? Mas que não deixa de ser irmão. Irmão que tem uma mentalidade diferente, mas tem algo no seu coração que te leva a unir a esses irmãos. Então, quando você redescobre Deus como Pai, como está em Romanos 8,15, você redescobre Deus como Pai, você também, naturalmente, redescobre os irmãos. Mas não é uma coisa planejada. Tudo isso é na ação do Espírito Santo. É um mover do Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo tira a gente daquela religião de devoção. Não que a devoção seja algo ruim, mas algo só externo. Não, ele põe a gente mesmo numa dinâmica bonita de vivência, de coração, de sentimento, mas mais que sentimento, de vivência mesmo do amor de Deus, não é? E uma das coisas que te leva também, dentro desses efeitos do batismo no Espírito Santo, que leva você a procurar a comunidade, é um novo amor pela palavra de Deus. Você lia a palavra de Deus, você não entendia nada, que nem o Padre Léo falava, que o Apocalipse era o pessoal que era drogado e gostava, né? Coroa 12 estrelas, dragão de 7 chifres, cara ficava doidão. O Padre Léo falava que era o livro da Bíblia que o cheirador mais gosta é Apocalipse. Os caras viajam. Mas não é assim, você começa a ler a palavra de Deus, começa a entender. Você começa a entender a palavra de Deus. E uma coisa maravilhosa que eu já presenciei na comunidade, muito em Piquete, é de vários que aprenderam a ler com a Bíblia. O seu Lico, por exemplo, não sabia ler. E ganhou uma Bíblia dessa, esquecendo dessa Bíblia aqui, Ave Maria. E ele começava a ler em soquinho. Irmão, se alguém for... Aí ele ia, sabe? Em soquinho, soquinho. Depois ele foi melhorando. Muitos que aprenderam a ler mesmo com a palavra de Deus. Tinha segundo ano primário, primeiro ano primário, mal, né, assinava o nome, mas esse contato. E quando esses homens iam rezar, quando eles pegavam a palavra de Deus para falar, meu Deus do céu. O tempo dos rebanhões, inclusive, é bom de ter São Iar também, rebanhão, inclusive, anos 80, era assim um todo. Você entrava no banheiro, o povo estava rezando o terço, você saía do banheiro, o povo estava pedindo batismo no Espírito Santo, limpando o chão, era uma coisa impressionante, você não escapava. E tem um amigo meu, falecido, Hugo, padrinho, muito querido, estava vendo um momento assim, muito sofrido na família, e ele viu o senhorzinho lá e pediu para ele rezar. Aí ele falou assim, olha, eu posso rezar para o senhor, mas eu não tenho leitura,
Então vamos esperar o meu amigo chegar aqui, porque ele tem leitura, aí a gente reza junto. E ficaram esperando, ele continuou varrendo o chão e falou assim, olha, meu amigo não está chegando, então eu vou rezar para o senhor aqui, mas queria pedir uma coisa para o senhor. O senhor não repara meus erros de português, não, porque eu nem sei falar direito, eu não sei nem ler. E se o senhor prestar atenção nos meus erros, o demônio vai tirar a sua atenção do que é mais importante, que Deus quer fazer no seu coração. Então, desculpa meus erros aí. Quando aquele velhinho colocou a mão nele e pediu para ele, abriu a Biblinha que ele tinha e falou assim, lê aqui, ó, põe o dedinho do lado, isso aqui. Põe o dedinho aqui, do lado, lê isso aqui. Quando ele leu, já caiu de joelhos. E aquele senhorzinho começou a rezar por ele. Meu Deus, foi só choro. Desde a primeira palavra até a última, não perdeu uma. A palavra de ciência, sabedoria. Então, esse gosto pela Escritura, gosto pela palavra de Deus, né? Você vai ver aquele salmo lindo lá, como é bom os irmãos verem unidos, né? Aí você sente desejo de estar em comunidade, porque a palavra de Deus vai te impulsionando. Então, você sente gosto pela palavra, você lê a palavra de maneira diferente, você vai à missa, como que o Pastor Jonas fala, você escuta uma palavra, aquela frase pula assim do Evangelho, como domingo, esses dias atrás, que a missa, domingo, a paz esteja convosco. Deus repete 3 vezes para os discípulos o que ele tinha falado em João 14. Eu falei, mas ele tinha falado em João 14. Lembra? Eu vos deixo a paz, dou a minha paz, não como o mundo. Quando ele chega, os discípulos com medo, no isolamento, a primeira coisa que ele fala é de paz. Naquela situação, eu falei, que coisa, aquilo parece que salta da Bíblia, assim, e pega no seu coração. Não é? Uma das coisas maravilhosas também que nos levam a ir para a comunidade é o reencontro com Maria Santíssima. Isso é uma coisa maravilhosa. A gente, quando lê aquela passagem, eis aí tua mãe, um dos frutos do batismo do Espírito Santo, porque foi ela que fez a primeira novena do Espírito Santo, ficou com os apóstolos, né? São Lucas escreveu todo o Atos dos Apóstolos, conversando muito com Nossa Senhora, diz aí os apócrifos, que ele conversava muito com Maria. E diz até os apócrifos que São Lucas, a primeira vez que ele foi ter com Nossa Senhora, que ele encontrou com ela, diz que ele ficou mais de hora, parado, assim, olhando, não conseguia falar, diante da beleza dela. Primeiro ele foi diante dela, assim, falar com a mãe de Jesus, né? Quando ele chegou, olhou para ela, ele ficava assim, sem palavra, olhando para ela, diante da beleza. Então, você veja bem, esse fruto do batismo no Espírito Santo, esses efeitos do batismo do Espírito Santo, que vai desembocar na comunidade, leva você, então, a ter um reencontro com Maria Santíssima. Né? No terço que rezo com a Márcia, às vezes os dois com sono, aí a Ave Maria some assim, outro pega Santa Maria. Não acontece isso, né? Aquele sono que você pegou aquele dia cheio, e um ajuda o outro, ou dá um apertinho na mão assim, pôs acordar, aí você está rezando a Ave Maria, você começa a Santa Maria, fala Ave Maria, aí você bota no Ave Maria. Já aconteceu com vocês isso? Não. Ai, como não, né? Mas esse amor à Nossa Senhora, esse amor que nada tira, esse amor a Maria, né? E até mesmo você, porque, sabe o que acontece, gente? Eu tinha uma amiga que ela tinha 7 irmãos, filha única, é a filha mais nova, a caçula, criada no meio, né, de mais 7 homens. Então, essa menina é meio embrutecida, ela é meio... Então, ela namorou um cara, um baterista de uma banda, não posso nem falar aqui, banda famosa da minha época, cantava um rockão da pesada lá, eu cantava nessa banda também. Ela namorou esse rapaz, esse baterista, e ele é muito engraçado também. Então, a gente falava para ele assim, ela falava assim, ô, menino, vem cá, dá um beijo aqui, rebenta esse cara, dá um beijinho aqui. Dá um abraço aqui, te rebento a cara, você vai ver. Ela falava assim, a mulher embrutecida, entendeu? Foi criada sem mãe. Olha, gente, quem é criado sem mãe, muitas vezes, fica meio, né, aquelas meninas meio valentes, meio, né? A ternura está em Nossa Senhora. Então, a gente brincava, porque ele dava risada, a gente imitava a menina falando, que ela falava até meio grosso mesmo, ele bater nele. Ele namorava ela de medo dela bater nele. Mas
O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que você redescobre, tem um reencontro com Maria Santíssima e com ela a ternura volta no seu coração. A ternura volta nos seus relacionamentos. Isso desemboca também na comunidade, quando você vai participar da comunidade. E parece até que eu estou falando fora do tema, mas eu estou falando que o ir para a comunidade é uma ação do Espírito Santo. E eu estou falando desses efeitos do batismo no Espírito Santo. E um dos efeitos também, que eu coloquei como quinto aqui, e aqui a gente vai quase que introduzir o tema nesse intervalo daqui a pouquinho, o amor aos irmãos, a vivência comunitária, fraternidade, caridade, amor. Olha, e o amor aos irmãos é uma coisa concreta mesmo, não é? Não é aquele amor de palavra só, não. É um amor que muita gente não sabe que você faz, muitas vezes, a caridade, quando você semeia aquela palavra no coração do irmão, quando você leva uma comida, partilha alguma coisa, sabe que o irmão está precisando e ninguém sabe, você vai lá e é aquela presença para aquela pessoa, naquele momento que ela precisava. Não é? Às vezes, uma coisa tão simples que você faz, uma comida, né? Eu sou muito da comida, né? Porque São Benedito, com respeito ao Jairus aqui no nosso meio também, São Benedito conquistava as pessoas pela simpatia e pela boa comida. Algo interessante. Ele conquistava as pessoas pela simpatia e pela boa comida. Então, você não vai pela simpatia, vai pela boa comida. Ou você não vai pela boa comida, vai pela simpatia. E aí, a gente vai conquistando as pessoas. Então, esse amor aos irmãos, o amor à comunidade, o amor aos irmãos, brota também, é um dos efeitos do batismo no Espírito Santo. Com a música do Saulinho, lá, André, para a gente fechar esse momento, queria só lembrar uma frase dela, Ré maior. Que seja um, é o que eu quero mais, sem medo algum, se amem mais, o meu espírito é o que os torna capazes. Guarde no seu coração a frase dessa música. Que Deus abençoe você. Muito bem, minha gente. Sem medo algum, se amem mais. Sem medo algum, se amem mais. O meu espírito é quem age e faz. Dentro dessa graça de Deus que nós temos, gente, de viver essa graça da comunidade cristã. Costumava dizer sempre nos encontros, a pior comunidade é melhor do que nenhuma comunidade. Tomé, quando ele negou Jesus, ele estava no isolamento. Diz o Eclesiástico que a pessoa que se isola procura a sua própria vontade. Então, muito perigoso. Pedro, quando negou Cristo, estava sozinho. Os momentos que a gente se isola da comunidade são os momentos que a gente deixa levar por tanta coisa, tantas ideias, que a gente põe o nosso eu para fora. Então, é muito importante nós, mesmo nesse tempo de pandemia, como fazer? Não pode reunir, mas graças a Deus, por um momento como esse, que você pode também ter esse contato com a palavra de Deus e contato com os irmãos. E um dos efeitos também do batismo no Espírito Santo que nos levam para a comunidade é um renovado amor pela igreja e uma redescoberta da igreja. É um renovado amor pelos sacramentos. Você sente aquele amor, o amor pelo Papa, o amor pela igreja. Quanto muitos se escandalizam com tantas coisas, você não, você fica firme, tranquilo. Aquele amor provado. Tá? Bastou, você fica, a gente ouve muitas coisas, muitos comentários, hoje tem muita informação e pouca formação, né? Tanta coisa que deturpam, que falam, que dizem, e cada hora sai uma coisa, e as pessoas ficam perdidas. Mas um dos frutos do batismo do Espírito Santo
que desembocam na comunidade, é você, esse renovado amor pela igreja. Você não se decepciona mais. A gente foi decepcionada. Ah, meu Deus, perde a fé, perdi minha fé. Aquele padre casou, aquele padre deixou o ministério, fulano que estava na comunidade virou evangélico, o outro deixou a comunidade. Então, você persevera. Como o seu Zequinha Meirelles tem na cidade de Piquete, 40 anos sacristão, na cabecinha branca. E um dia um padre lá, muito jovem, e ele belinho, tinha jeitinho de fazer as coisas, o padre foi e estapeou ele, tadinho. E ele passou a mãozinha assim e falou: padre, eu não vou embora não, porque eu estou aqui para servir a Deus. E passou meia hora, o padre veio chorando, pedir perdão para ele, né? Aquela consciência que você tem de servir o amor a Deus, que nada vai tirar. Então, quando o Papa fala algo, quando o bispo fala, quando o seu fundador da sua comunidade fala algo, aquilo que você é lei. Ele falou, está falado. É aquela confiança que você tem. No caso da comunidade, toda vez que o pastor me falou algo, eu confiei. Quando nós fomos remanejados, a Márcia grávida, a Bíblia, 4 meses, Lucas com 3 aninhos, Gabriel com 1 ano e meio, e não fomos enviados para Londrina. Tinha uma Paraty que tinha mal de Parkinson, uma Paraty velha. A mudança foi que coube dentro daquela Paraty. Nós nem sabíamos. Tinha os móveis do outro irmão que ia deixar para nós lá, como é que ia ser. Botamos tudo naquela Paraty, lembro até hoje. Minha mãe até foi com a gente para ajudar com as crianças, sentadinha atrás, no meio de todas aquelas coisas. E nós fomos. Sem saber como é que ia ser, como é que não ia ser. E foi um tempo tão bom que nós vivemos lá, né? Então, essa confiança nas pessoas, quando a pessoa que você está numa comunidade, numa paróquia, quando a pessoa fala e você fala, eu vou obedecer. São José resolveu os seus grandes dramas obedecendo, e aí Deus iluminava o caminho dele. E nós chegamos naquele estado, a renovação, na época, não entendia muito bem a gente, o clero também não, mas a gente foi tão feliz lá. Em pouco tempo nós conquistamos a todos ali, com muita luta, o rincão. Quando estavam bem lá, veio o recado que era para ir para Palmas, Tocantins. De Paraná para o Tocantins. Então eu perguntei, quando que é para ir? Ele falou, ontem. Que nós chegamos em Palmas, uma freirinha falou para nós, meu filho, fica tranquilo, Palmas só tem 2 estações, verão e inverno. A freira, nós foi acolhida, nós estivemos lá. Meu Deus do céu. E nós não tínhamos geladeira, moramos junto com o seu Carlão, Dona Rita, a mesma casa, que era do segundo elo, que foi junto com a gente. Nossa geladeira era um frost free, era uma caixa de isopor. A gente comprava o gelo lá, R$3 no posto de gasolina, que era mais ou menos perto, punha lá, e às vezes de manhã fazia uma madeira das crianças, e o leite ia derretendo o gelo, o leite virava aquela água de leite, tinha que jogar fora e comprar outro. Não dormia na cama, era no chão, porque não tinha colchão. Um ventilador, que ele vinha, aí quando ele parava, para ele virar, já tinha suado meio quilo de suor já. Nossa Senhora. Dom Alberto era o bispo lá. Nós fomos tão felizes lá. Nós semeamos, nós vivemos na comunidade. Então esse amor pela igreja, você não questiona, você obedece. Depois você vai entender. Primeiro obedece, depois você entende. Porque hoje em dia nós temos tantos argumentos, né? E na comunidade o Espírito vai fazendo você obedecer. São José resolveu os seus dramas que ele tinha, que ele queria fazer obedecendo. E aí ele pôde entender. Então esse renovado amor pela igreja, ele é muito concreto no nosso dia a dia. Ele não é uma coisa voada, não. É algo que te compromete, que faz amar a igreja, e amar os mandamentos da igreja, respeitar os sacerdotes. Eclesiástico 10, as pessoas falam muita besteira sobre os padres, às vezes, e o Eclesiástico fala assim, ó, teme a Deus
e tem um profundo respeito pelo sacerdote. É a palavra de Deus. Teme a Deus e tem um profundo respeito pelo sacerdote. Então, na comunidade, você aprende a ter o respeito pelo sacerdote, o respeito pela igreja. E você vai redescobrindo a igreja nos sacramentos, na beleza que é a igreja. Você vai se encantando. Tudo isso fruto do Espírito Santo. Acontece uma coisa também nesses efeitos do batismo do Espírito Santo, que desembocam na comunidade cristã. Tem um crescimento pessoal, o surgimento dos frutos do Espírito Santo, né? E na prática dos carismas, né? Os frutos do Espírito, que é caridade, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança. Contra essas coisas que dão a lei, você começa a desabrochar. É uma coisa natural que acontece, esse crescimento, né? Esse crescimento que Deus dá essa graça pelo batismo do Espírito Santo. E você experimenta esse crescimento. E não é um crescimento somente intelectual, não. É um crescimento como pessoa. O Padre João diz para nós, nos nossos documentos, que nós chamamos de nossos documentos, são os escritos dele para nós, que para uma pessoa crescer como pessoa, né, crescimento humano e espiritual, ela precisa de um ambiente de família. E eles usam uma expressão muito interessante. Mas este ambiente de família, para crescer, não pré-existe. Ele não está pronto. Ele é construído pelas pessoas que vivem juntas. Olha que coisa maravilhosa. Então, o Espírito Santo, ele nos dá essa graça de nós chegarmos na comunidade onde não tem nada. E você tem que semear ali. Não está pronto, as pessoas não estão prontas, a situação não está pronta. Foi assim na Canção Nova, nos começos, né? Chamava o povo, quando nós fizemos um capelão de Sapé, saímos aqui onde estamos gravando, aqui no fundo, aqui no pátio, era o grupo de oração, encheu. Depois encheu lá o fundo. Era a capelinha, toda a comunidade cabia na capela, toda a comunidade. Aí começamos depois, não cabia mais o pessoal que vinha, começamos a rezar aqui no pátio, aqui às quintas-feiras, depois foi para o fundo. Aí fizemos a capela de Sapé, né? Depois foi para o Rincão, depois para o Centro de Evangelização e hoje o Santuário. Então a gente não estava pronto, mas o Padre João não se preocupou com a estrutura. Ele ia investindo nas pessoas e a estrutura vinha depois. Depois Deus ia dando o local. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós devemos estar abertos a essa vida em comunidade, essa vida em comunidade cristã. Nenhum homem é uma ilha, não é? É um conceito bem antropológico, bem do homem, né? O homem é um ser social, nós aprendemos na sociologia aí, mas isso é um dado divino. Deus os fez para a comunidade, para viver em comunidade, com exceção daqueles monges eremitas que têm essa vocação, o chamado de Deus a se retirar, como as nossas irmãzinhas enclausuradas, como os monges, como chamado, mas o nosso chamado, o chamado comum ao grupo de batizados vivendo o sacerdócio de Cristo, não é? O mundo sacerdotal, Deus no batismo, é a vida em comunidade, é a vida comunitária. E é difícil falar isso num tempo de pandemia, como manter essa chama acesa, mas aí é o contato que nós mantemos com a comunidade, é a oração, é o entrar no quarto e rezar, é interceder pelos sacerdotes, que nesse tempo, imagina, o padre foi feito para evangelizar, e quantos padres hoje estão sofrendo porque eles sentem falta de ver um padre, até postei um padre chorando, falando, olhando para a igreja vazia, com saudade dos fiéis, um dos padres jovens, né, que eles moram sozinhos, quem ainda mora em comunidade, ainda tem outro para partilhar. Quantos padres estão no isolamento total mesmo? Então, minha gente, que o Senhor nos dê essa graça de nós irmos para a comunidade de coração aberto, com essas graças do Espírito Santo,
movidos pelo Espírito Santo, vivendo esse fruto do batismo no Espírito Santo. Porque como é que nós vamos conservar essa graça? É na comunidade. É na comunidade que nós vamos ser fortalecidos, que a gente vai ser abastecido. Então esse tempo vai passar, essa tempestade vai passar. Vamos confiar. E essa saudade que temos da comunidade, é Deus que põe ela no nosso coração também, para nós não desanimarmos. Vamos deixar o Espírito Santo agir em nossa vida. Por isso eu peço, Senhor, àqueles que hoje vivem uma solidão muito grande, Senhor, longe da comunidade, longe dos irmãos, aprisionados pelo medo, Senhor, nessa pandemia, muitos com medo, Senhor. E os tempos realmente são difíceis, Senhor. Muito sofrimento, muitas pessoas queridas padecendo, sofrendo. Mas nós pedimos, Senhor, vem Espírito Santo, vem dessa maneira pessoal, vem Espírito Santo libertando o nosso coração de todas as marcas que nós temos com a comunidade, de toda a vontade de ficar no isolamento mesmo, de não procurar nunca mais. Vem libertar-nos, Senhor. Nós queremos ser renovados na nossa vida. Queremos ser renovados na vida comunitária. Queremos estar contigo, Senhor, na comunidade. E nesse tempo que não nos é permitido estarmos com os irmãos como nós gostaríamos de estar, nós abrimos nosso coração ao Senhor, para que não morra essa chama dentro de nós, esse desejo comunitário. Sim, Senhor, dá-nos essa graça, Senhor Jesus. Esse encantamento com a comunidade que perdoa as faltas, que perdoa as palavras duras, Senhor, que perdoa aquelas coisas que a gente não aceita, que a gente tem dificuldade de entender do irmão. Senhor, tanto sofrimento no Brasil, no mundo. E nós pedimos, Senhor, restaura as nossas comunidades. Senhor Jesus, renova nossas comunidades. Renova nós também, Senhor. Que nós possamos viver nela esse fruto, esses efeitos do batismo no Espírito Santo. Na comunidade, Senhor. Na beleza que o Senhor fez. Esse mistério tão grande. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, estou no meio de vós. O Senhor deixou a presença na Eucaristia, deixou a presença na palavra e deixou a presença nessa promessa. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos, estou no meio de vós. E nesse tempo pascal, onde o Senhor não aparece e desaparece, aparece e desaparece, para mostrar para os discípulos que eles não veriam mais o Senhor como viam antes. Mas com os irmãos, essa certeza de nós não veremos como eles viam o Senhor ceava com eles, andava de barco com eles, andava com eles, curando as pessoas. O Senhor preparou eles para um novo tipo de presença, que era a presença na Eucaristia, a presença na palavra, que o Senhor deixaria, e a presença nessa promessa, onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, estou no meio de vós. Muito obrigado, Senhor. Inspira-nos. Obrigado por essa inspiração desse seminário de reunir as pessoas. Seja online, como nos é permitido hoje. Nós experimentamos a Tua presença. O Senhor está aqui agora, Senhor. Derrama a Tua cura sobre o Teu povo. Cura os corações. Pessoas aprisionadas pelo medo, um pânico mesmo, Senhor. Substitui esse pânico pela prudência, pelo cuidado, mas esse pânico que atormenta muitos corações, retira, Senhor Jesus. Esse desejo do não vai dar certo, não vou conseguir, não tem jeito, não. Liberta, Senhor, por Tua graça e por Tua misericórdia, por Tua bondade, por Teu amor, Jesus. Derrama Teu Espírito Santo, Senhor, sobre cada um dos Teus filhos e filhas. E derrama também Teu amor, Senhor. Muitos que foram machucados na comunidade, hoje têm dificuldade de voltar. Mas nesse tempo, Senhor, é um tempo de perdão, que vai ser preparado por essa reconciliação, quando pudermos voltar a reunir presencialmente, Senhor, já estaremos com o coração trabalhado por Ti.
Abençoa, Senhor, cada um desses teus filhos. E eu, como diácono, dou agora essa bênção do retorno, da beleza da comunidade cristã, de vivermos em comunidade e fazermos sempre a nossa parte. O Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sem medo algum, se amem mais, sem medo algum, se amem mais, o meu espírito é quem age e faz, sem medo algum, se amem mais, sem medo algum, se amem mais, o meu espírito é quem age e faz. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. para sempre. Seja louvado, Senhor. Que maravilha esse seminário de vida no Espírito. Que maravilha na nossa vida, que presente de Deus para nós. E olha, espere aí, que ainda tem mais uma coisa para falar para vocês. Mecanismo, formas de você perseverar. Então, ainda teremos mais um vídeo para você acompanhar. Agradeço muito aqui o diácono Nelson Corrêa, assim, né? Sem palavras. Né? Prazer inenarrável estarmos juntos. Né? E tem mais, viu? Vai trabalhar mesmo. Né? Quanto mais cabelo branco, mais trabalho. O Padre Johnson é assim com todos nós da Canção Nova. E que bom que você acompanhou até aqui. Não se esqueça, ainda temos mais um vídeo para você acompanhar e perseverar. Fique com Deus.